Irmãos, quero deixar uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós neste momento sobre a gloriosa volta de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, conversando com seus discípulos, de repente veio do céu, aparece dois varões de branco, dois anjos. E quando aqueles dois varões começam a descer, justamente aonde estava Jesus e eles, Jesus começa a subir, começa a flutuar, ser assunto ao céu. E ele vai subindo, misteriosamente, gloriosamente pelo poder de Deus, pelo seu próprio poder. Os discípulos ficam espantados, assustados, sem entender o que estava acontecendo. De repente, um daqueles anjos que estava descendo visivelmente aos seus olhos, disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima tão assustado, tão espantado? Esse mesmo Jesus que está subindo agora, que vai ser assunto ao céu agora, em breve ele vai voltar. Em breve ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que temem o seu nome, aqueles que glorificam o seu nome. Então, minha irmã, meu irmão, obreiro, ouvinte da Rádio Dimensão FM 104.9, exclusivamente no programa Momento Pastoral, Jesus voltará. Será num abrir e fechar de olhos, disse Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios. Jesus voltará a qualquer momento, num estalo de dedo, num abrir e fechar de olhos. Jesus voltará para buscar os seus. Quem é os seus? São os que temem o seu nome, os que louvam o seu nome, os que adoram o seu nome, os que servem ao Senhor e ao seu nome, os que estão levando uma vida de temor e santidade. Esses são os de Deus. Ele voltará para buscar aqueles que o honram, que o respeitam, que guardam seus mandamentos, que guardam a sua palavra. Malaquias capítulo 3, versículo 18, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Ele fez essa diferença lá na geração do dilúvio, ele fez a diferença lá em Sodoma e Gomorra, ele vem fazendo a diferença e agora, no arrebatamento da igreja, novamente ele fará a diferença. Buscará os seus para a glória e vida eterna. Os outros serão os que morreram sem Cristo, ressuscitarão depois para a perdição eterna. Então é muito sério. Não tem mais 3 voltas de Jesus, mais 4 voltas de Jesus. Não. É a segunda volta de Jesus em 2 fases. Essa agora que está em iminência é para arrebatar a sua igreja, os seus. A segunda vinda de Cristo, é a cumeira da história, é o apogeu, é a apoteose, a ponte, o ponto culminante, a consumação daquilo que a igreja mais almeja e espera, os justos salvos.
os santos, lavados e remidos no sangue de Jesus. É a nossa certeza, convicção, esperança viva que em breve, pode ser agora, neste momento, Jesus arrebatará a sua igreja. O Espírito Santo tomará ela com força, e a Bíblia diz que os salvos, os santos, os que temem, os lavados e remidos, encontrarão o Senhor nos ares e estará com ele para sempre. Então, aqueles dois anjos de Atos 1:11, varões galileus que estão olhando para cima, assustado, espantado, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar em breve para buscar os seus. E está mais perto do que nós imaginamos. Está iminente, pode ser a qualquer segundo, a qualquer minuto. A história não caminha sem rumo, nem está à deriva. Deus continua no trono, governando o céu, governando a terra, governando o inferno e governando os reis, tudo. A história não está à deriva, sem rumo, sem direção. Não. Deus está sentado num alto e sublime trono de glória. A história não é cíclica, repetitiva. Não. Como pensavam os gregos, nem caminha para o desastre, como ensinam os existencialistas modernos. Não, há um Deus que criou e há um Deus que governa do seu alto e sublime trono de glória. Tudo está restritamente dentro do controle de Deus. Essa guerra que Israel está vivendo agora com esses palestinos ou esses terroristas do Hamas, que não tem nada a ver com o povo de bem mesmo, da Palestina, que é a maioria dos que mora fora daquela faixa de Gaza, em outros países. Tudo está no controle de Deus. Nada é sem o consentimento de Deus. Então, meus irmãos, a história é teológica. Ela tem uma finalidade ilinear. Ela caminha para uma consumação em que a vitória será de Cristo e sua igreja. Se você analisar a Bíblia minuciosamente, se você analisar a Bíblia criteriosamente, você vai ver que o diabo está só descendo. Ele foi expulso do céu, está em algum lugar nas regiões celestiais. Em breve, Miguel vai expulsá-lo mais um pouco para baixo. Depois ele será preso e vai para as prisões do abismo. Depois ele será lançado no lago de fogo eterno. Então ele só está descendo, foi expulso do céu, está nas regiões celestiais, vai ser expulso para a terra, vai ser expulso para o abismo e vai ser lançado no lago de fogo eternamente. A igreja, com toda luta, com toda dificuldade, com toda tribulação, com toda a oposição do inferno e deste mundo de horror que jaz no maligno, a igreja caminha triunfante. A igreja não está descendo, a igreja está subindo, subindo, subindo. Cada dia que passa, a verdadeira igreja de Cristo, a santa igreja de Cristo, a gloriosa igreja de Cristo, a perfeita igreja de Cristo, adornada a igreja de Cristo, a revestida pelo Espírito Santo igreja de Cristo, está subindo e em breve encontrará o seu Senhor, o seu noivo, o seu esposo nos ares, e nós subiremos para a glória eterna e viveremos com ele para sempre, para sempre, para sempre. Então, minha irmã, meu irmão, obreiro, não desista, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a certeza
e a convicção da vida eterna. Não desvie, não pare, não fica louco, não entre em desespero. Jesus está à porta. A trombeta soará qualquer segundo desses. É iminente. Então levanta a cabeça, vai para a oração, vai para a leitura da Bíblia, vai evangelizar, vai pregar o evangelho, vai cantar, vai fazer o que Deus te chamou para fazer, porque ele disse: o meu galardão está comigo e eu darei a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está à porta. Ele tem um galardão eterno para você. Ele tem uma cidade celestial, uma cidade santa para mim e para você. Então, não desista, não jogue a toalha, não saia da igreja, não pare de servir a Deus, não desvie do evangelho. Se você não está feliz da igreja que você está servindo a Deus, converse com o seu pastor, pede ele a bênção, vai para um lugar que você seja mais feliz e sirva a Deus de verdade. Mas o que você não pode é desviar, é abandonar a fé, abandonar o evangelho, largar Jesus Cristo, aí você não vai ter vida eterna, você vai ter perdição eterna. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz, também ressuscitou gloriosamente. Alai kamarraseia kandalabahai. Eu não vivo uma esperança cega. Eu não vivo uma esperança morta. Eu não vivo uma esperança iludido. Eu vivo uma esperança viva, uma certeza viva que Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, Jesus morreu numa cruz covardemente, mas ressuscitou gloriosamente e vai voltar daqui a qualquer momento. Ele está sentado em um trono de glória. Ele reina absoluto e sobranceiro sobre todo o universo e voltará majestosamente para julgar as nações e viver com a sua igreja. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Bem-aventurados que estiverem servindo a Deus quando Jesus voltar. Bem-aventurados que estiverem santos, sinceros, fiéis, vivendo e guardando os mandamentos de Deus, porque eles serão tomados dessa terra e morarão com Cristo e reinarão com Cristo eternamente. Para encerrar essa palavra, Jesus disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar, porque ele ainda estava falando como homem, ele não foi orgulhoso, nem presunçoso, ele foi humilde, humilde mesmo, na essência. Ele diz, vou preparar lugar, porque ele não tinha morrido como homem, o seu sacrifício não tinha sido aceito ainda, então ele diz, vou preparar-vos lugar. Se eu for, e o meu sacrifício for aceito, o Pai aceitar, eu prepararei uma cidade linda e perfeita para vocês. E eu voltarei para vos buscar e vos levarei para mim mesmo. Vocês vão morar onde eu moro. Vocês vão habitar onde eu habito. Vocês vão viver gloriosamente onde eu criei e vivo. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. Jesus é a maior esperança dos crentes, dos salvos, daqueles que servem a Deus. Deus te abençoe.